Sou ouvinte de longa data, escrevendo pela primeira vez. Sou uma mulher na casa dos 20 anos, tentando me formar na faculdade e sair com o mínimo de dívidas possível. Nunca tive motivo para escrever antes, mas cara, algo muito bizarro aconteceu comigo mês passado e eu pensei, ok, isso eu preciso mandar pro Let's Read. Então, faço de tudo um pouco para ganhar dinheiro, e um dos meus bicos é trabalhar como entregadora do Uber Eats quando tenho tempo livre. Um dia, apareceu um pedido de McDonald's no app e eu aceitei, porque estava perto. Não reconheci meu endereço, o que achei estranho, porque conheço bem a cidade. Mas enfim, peguei o pedido, esperei mais do que o normal e fui fazer a entrega. O lugar ficava no limite da área de entrega, ou seja, a comida já ia chegar fria. Mas pensei, problema deles. Só que, quanto mais eu dirigia, pior o bairro ficava. Começou meio decadente e virou praticamente abandonado. Parecia cenário de filme mostrando uma cidade destruída. E aí veio aquela sensação. Tipo um arrepio nos ossos. Um medo sem explicação. Cheguei no endereço. Era uma casa com luzes acesas, música tocando, enquanto todas as outras casas estavam abandonadas. Bati na porta. Um cara abriu, parecia gente boa, meio chapado. Ele disse que nem sabia de pedido nenhum. Depois voltou dizendo que os amigos tinham pedido. Ele me fez esperar na varanda enquanto ia buscar uma gorjeta em dinheiro. Enquanto isso, a porta ficou entreaberta, e eu consegui ver dentro da casa. Era tudo bonito, limpo, cheio de coisas caras. Ele ficou indo e voltando, até chamou alguém no porão. Achei estranho, mas ignorei. Ele voltou, me deu $10 e eu fui embora. Entrei no carro e comecei a dirigir. E então, olhei no retrovisor. Tinha um homem deitado no banco de trás. Um cara adulto, segurando uma faca estranha. Na hora eu entendi. Enquanto eu estava distraída, alguém entrou no meu carro. Eu não tinha trancado. Meu coração disparou, mas eu fingi que não vi. Dirigi normalmente, até ver um posto de gasolina. Aí acelerei, parei bruscamente, saí correndo do carro e entrei no posto gritando. O atendente achou que eu estava louca, até olhar para fora. Um homem muito alto saiu do meu carro e correu para dentro da escuridão. A polícia foi chamada. Encontraram a faca. Era de sushi. Nunca descobriram quem ele era. Até hoje, eu sempre tranco o carro e olho o banco de trás. E, sinceramente, a expressão de medo dele me faz pensar que talvez ele estivesse fugindo de algo ainda pior. Sou da Inglaterra e trabalho como carteira numa área rural. Conheço praticamente todo mundo da rota, menos um cara, o fazendeiro Mackay, conhecido por ser estranho. Um dia, apareceu uma coleta de encomenda para a fazenda dele, algo incomum. Ele pediu para não bater na porta, só pegar o pacote num galpão. Fui até lá, e o lugar fedia horrível. Peguei a caixa e, no caminho de volta, percebi que estava vazando um líquido nojento. De repente, a caixa se rompeu, e o conteúdo caiu em mim. Eram órgãos em decomposição. Eu vomitei na hora. E então percebi. Aquilo parecia humano. Entrei em pânico, achando que ele estava tentando enviar provas de um crime. Fui até a casa. Quem atendeu foi um jovem, neto dele. Ele explicou que o fazendeiro tinha sido internado no dia anterior por comportamento estranho. Me ajudou a me limpar. Mas quando voltei para o carro, olhei dentro do celeiro. Havia uma pilha enorme de animais mortos, todos apodrecendo juntos, e várias caixas vazias ao lado. Provavelmente ele estava tentando enviar partes pelo correio. Até hoje isso me assombra. Nos anos 90, eu trabalhava como entregador de pizza de bicicleta em Nova York. Amava o trabalho. Pizza grátis, dinheiro, perfeito. Até que um dia recebi um pedido para um endereço estranho, um conjunto de galpões. Quando cheguei, uma van apareceu do nada. 4 homens mascarados me agarraram e me jogaram dentro. Fui sedado. Acordei num porão. Fiquei lá por 3 dias. Eles me alimentavam, com pizza, mas de uma pizzaria rival. Depois, fui sedado de novo. Acordei na rua, em frente à pizzaria onde eu trabalhava, agora fechada, com fita policial. Fui à polícia e descobri que meus chefes não eram boas pessoas. Tinha rolado uma operação policial. O policial ainda mandou lembranças para o meu irmão, que também era policial. E aí eu entendi. Provavelmente foram policiais que me sequestraram, para me manter longe da operação. Possivelmente por causa do meu irmão. Até hoje não sei a verdade, mas talvez aquilo tenha salvado minha vida. Quando eu era bem pequeno, por motivos nos quais não vou entrar, eu morava com meus avós maternos cerca de 80% do tempo.
O tempo passado com a minha mãe e os vários namorados dela não era nada bom. Mas por outro lado, minha avó me mimava demais. Meu avô era estoico, um homem disciplinado, quase militar, que nunca me tratou com nada além de respeito. Mas não éramos próximos da mesma forma que eu e minha avó éramos. Desde cedo, aprendi que ser mimado demais não era uma coisa boa. Então eu fazia o meu melhor para corresponder à crença do meu avô de que eu deveria ser um homem de verdade. E, quando ele não estava olhando, o que era na maior parte do tempo, eu deixava minha avó me tratar como o menininho especial dela. Biscoitos, guloseimas, um dinheirinho escondido no meu bolso de vez em quando, e aquele tipo de liberdade e carinho que eu definitivamente não recebi em casa, nas raras ocasiões em que minha mãe era considerada apta para cuidar de mim e também decidia se esforçar para exigir que a mãe dela me mandasse de volta. Felizmente, quando eu cheguei ali pelos 12 anos, tenho quase certeza de que minha mãe já tinha desistido totalmente de se importar ou simplesmente esquecido que eu existia. A última vez que a vi, envolveu uma briga cheia de gritos, e meus avós me tirando dali em silêncio. Não vejo nem falo com minha mãe há 10 anos, e estaria mentindo se dissesse que me arrependo disso. Tudo com a vovó e o vovô era como um sonho comparado à minha criação. Como eu disse, por ele ter sido do exército, meu avô podia ser um pouco rígido, mas eu nunca cheguei a vê-lo realmente cumprir nenhuma das ameaças dele. Acho que ele apenas sentia que precisava fazer comentários vagos sobre ser uma figura paterna severa. Sinceramente, só a ideia de decepcionar meu avô e não crescer para me tornar um homem bom, limpo e clássico já bastava para me manter na linha. Mas talvez esse fosse apenas o tipo de pessoa que eu era. Um cara muito comum, muito normal. Uma das minhas atividades favoritas com a minha avó era a ronda dos cartões de Natal. Nada de mandar cartão pelo correio com a vovó. Pelo menos, não para ninguém que morasse a menos de 40 minutos de carro da nossa casa. E tanto minha avó quanto meu avô eram figuras muito populares na comunidade. Então, eles tinham uma lista bem extensa de cartões de Natal. Até o começo da adolescência, eu realmente ficava empolgado em fazer essa ronda de cartões com a minha avó no início de dezembro. Parecia que a temporada de Natal tinha realmente começado. Eu adorava aquilo, até o dia em que parei de adorar, porque nós dois quase morremos simplesmente por estar entregando cartões de Natal. Era uma manhã fria e fresca, daquele tipo em que você nem se incomoda com o frio porque parece que o Natal está no ar. Estávamos indo para a terceira entrega do dia, e naquele ano tínhamos tantos cartões para entregar em mãos que reservamos a quinta e a sexta-feira para isso. Os destinatários eram um casal de idosos, mais velhos que meus avós, que jogavam bingo com eles e às vezes se encontravam junto com outros casais daquele círculo social. Estranhamente, hoje eu não lembro mais os nomes deles, então vamos chamá-los de casal James. O Sr. James era daquele tipo quieto, careca, de óculos, que meu avô me dizia, quase com desaprovação, que gostava de trens em miniatura e observação de pássaros. Ele nunca serviu ao exército por causa de um joelho ruim. De novo, algo que meu avô me contou, embora dessa vez quase com pesar pelo homem, como se ele tivesse perdido algo na vida por não ter desviado de balas no Vietnã como meu avô. Já a Sra. James era conhecida como uma verdadeira esquentadinha. Mais de uma vez ela acusou gente nova no bingo de estar trapaceando, e infernizou qualquer um que prometesse doar quitutes para rifas e vendas beneficentes, e depois não entregasse. O plano era só chegar até a porta da frente, colocar o cartão pela abertura do correio e ir embora. Às vezes a gente batia e a minha avó ficava uns 5 minutos jogando conversa fora. Mas os James não eram exatamente o tipo de gente para papo fiado. Simpáticos o bastante para estar na lista de Natal, e só isso. Tínhamos acabado de chegar à porta da frente, quando um estrondo ensurdecedor sacudiu meu mundo e a porta explodiu para fora em pedaços. Eu me joguei para a esquerda, a vovó para a direita, e foi um milagre nenhum de nós ter sido atingido. Nós dois ficamos desnorteados com o som do disparo, que deixou um zumbido terrível nos ouvidos. E por cima disso, dava para ouvir a Sra. James gritando, aparentemente com o Sr. James, sobre uma vagabunda com quem ele estava se encontrando. Mais disparos de espingarda vinham de dentro da casa, e o Sr. James discutia com uma calma quase irritante, dizendo que a Sra. James precisava ser razoável e entender que homens têm necessidades, e que a outra não significava nada para ele. Até hoje eu não faço ideia de por que minha avó não simplesmente nos arrastou de volta para o carro. Mas ela sempre foi um pouco fofoqueira. Em vez disso, ela me incentivou a me abaixar atrás de um muro de tijolos, escondido, e nós ficamos ouvindo o casal James discutir, com a briga sendo interrompida por disparos de espingarda, que aparentemente não chegavam perto de acertar o alvo, mas explodiam lascas das paredes de madeira, estouravam janelas e destruíam um monte de coisas. Como o Sr. James teve coragem de enfrentar a esposa claramente insana dele, eu nunca vou saber. Tudo o que posso imaginar é que ele estava 100% convencido de que ela não atiraria nele.
Só que eles não faziam ideia de que havia alguém do lado de fora. E enquanto minha avó me mantinha ali agachado, reunindo fofocas, enquanto eu tremia de puro terror, outro disparo atravessou a janela, bem acima da minha cabeça. Um pedaço do chumbo até raspou minha orelha, eu acho, e eu comecei a gritar, achando que tinha levado um tiro. Foi isso que tirou minha avó daquela loucura momentânea. Ela precisava tirar o neto dali. E foi exatamente isso que ela fez. Com uma força sobre-humana, minha avó me jogou por cima do ombro e saiu correndo em direção ao carro. Conseguiu abrir a porta do motorista e me lançar lá para dentro de uma vez só. Depois entrou logo atrás de mim e finalmente dirigimos para longe, dobrando a esquina da casa dos James. Naquela época, ainda não existiam celulares, mas felizmente alguém tinha chamado a polícia, e de repente sirenes e luzes vieram rasgando a rua. Minha avó disse que aquilo era o sinal de que devíamos ir embora, porque ainda tínhamos cartões demais para entregar e tempo de menos para ficar dando depoimento à polícia. E além disso, eles nunca nem saberiam que estivemos lá. Resumindo, eu tive pesadelos por meses depois disso, sonhando com cartões de Natal explodindo na minha mão. A senhora James foi acusada de dano criminoso, negligência e uso indevido de arma de fogo, mas recebeu uma pena suspensa. Isso foi facilitado pelo fato de que o Sr. James não quis apresentar queixa, e, na verdade, o casal permaneceu junto mesmo depois de tudo aquilo. Minha avó e meu avô passaram a evitá-los no bingo o máximo possível, e nunca mais socializaram com eles. Eles nunca admitiram ao casal que nós estivemos lá naquele dia, e sinceramente, ainda bem, porque não sei se eu teria estômago para encarar a senhora James tentando pedir desculpas por quase nos matar por acidente. Nós continuamos entregando cartões de Natal juntos pelos anos seguintes, até que meus estudos no ensino médio fizeram com que eu ficasse ocupado demais para passar tanto tempo com a minha avó. Mas fico feliz em dizer que depois daquele tiroteio insano, meu avô tirou o casal James da lista de Natal dela, e nunca mais tivemos que entregar cartão para eles de novo. Bom, vou admitir logo de cara. Eu era um completo babaca na faculdade. Tipo aquele brincalhão arrogante, não exatamente rico, que se acha muito mais engraçado do que realmente é. E também agradeço por isso ter sido uns 15 anos atrás, porque se fosse alguns anos depois, sinceramente, acho que eu teria tentado construir uma carreira como um daqueles youtubers insuportáveis de pegadinha. Você sabe muito bem do tipo que estou falando. Felizmente, meus dias de fazer pegadinhas se resumiam a ser o palhaço da turma, e isso chamou a atenção de uma certa fraternidade, que me incentivou a entrar como novato. E eu entrei. Sinceramente, eu adorava o trote. Eu era o alvo das pegadinhas, claro, mas isso me colocava no centro das atenções, e eu sempre estava disposto a ir um passo além dos outros novatos. Hoje, olhando para trás, eu provavelmente parecia o cara mais forçado e vergonhoso imaginável. E os irmãos da fraternidade que me recrutaram provavelmente acharam que tinham dado sorte com um idiota sem noção como eu. Até hoje eu ainda me pergunto se caso as coisas tivessem acontecido de outro jeito, eu teria sido rejeitado pela fraternidade de qualquer forma. E às vezes penso que talvez sim, como a pegadinha final. Então, quando eu estava passando pelo meu ritual de iniciação, era naquela época em que a Amazon tinha acabado de explodir de popularidade. E junto com esse crescimento meteórico, a gente também viu uma queda na qualidade dos entregadores. Foi aquele período estranho, entre os motoristas da Amazon tratarem suas encomendas como se fosse um Goomba do Mario e as campainhas com câmera tipo Ring ainda existirem só para ricos e famosos. Então, com frequência, os pacotes da Amazon eram praticamente um convite ao roubo. Largados no quintal ou na porta da frente da casa, prontos para algum completo idiota como eu aparecer, roubar e depois inevitavelmente destruir o conteúdo. A menos que fosse algo muito bom, o que nunca era. Agora, eu devo ter roubado mais de 15 pacotes de pobres clientes idiotas da Amazon. Uma vez eu peguei uma caixa de lingerie, e em outra havia uma bomba peniana. E essas foram literalmente as únicas duas coisas minimamente interessantes que eu roubei. Na maior parte do tempo, eu só pegava vitaminas das pessoas, um pote de comida para cachorro, um brinquedinho de pelúcia, alguns equipamentos de exercício e outras coisas aleatórias. E então, um dia, eu vi um pacote grande e tentador, largado na porta de uma casa, ali, simplesmente esperando para ser roubado. Tinha que ser alguma coisa boa, tipo um micro-ondas ou alguma entrega cara de cozinha. Tinha que ser, eu sentia isso nos ossos. Então eu mandei meu cinegrafista idiota, outro novato da fraternidade, me filmar chegando de fininho, fazendo uma caminhada ridícula de caranguejo, de moletom e jeans, como se eu fosse algum tipo de youtuber engraçadinho. Aí agarrei o pacote com as duas mãos e puxei com força para trás. Ele explodiu. E eu não quero dizer uma daquelas bombinhas engraçadas de glitter que usam hoje em dia. Quero dizer que ele explodiu de verdade. Queimou meu rosto e chamuscou meu moletom, derretendo o poliéster até a minha pele.
Eu comecei a gritar, completamente desorientado, em uma dor absurda. Meu cinegrafista, o covarde que era, já tinha berrado e saído correndo. E então eles vieram. Saltando de dentro dos arbustos, um grupo de homens mascarados que estavam esperando eu tentar roubar aquele pacote. Eu já estava acabado, sofrendo com o que pareciam queimaduras de 3º grau, embora, realisticamente, deviam ser só de 1º grau. Mesmo assim, pareciam piores enquanto os homens mascarados começaram a me chutar e socar. Eles gritavam comigo por eu ser ladrão, escória, criminoso. Diziam que eu era tudo o que estava errado com a América, que eu estava destruindo o tecido desse maldito país. Tudo isso porque tentei roubar um pacote da Amazon como parte de uma pegadinha de fraternidade. E sabe de uma coisa? Eu não posso discordar deles. Eu era um babaca e merecia apanhar. Não sei se merecia ficar com a órbita do olho quebrada, uma manca permanente, ou o braço destruído a ponto de precisar de uma haste de metal para mantê-lo unido. Talvez esse castigo tenha sido um pouco extremo, mas na época eu me convenci de que merecia. Os paramédicos foram chamados por um vizinho, obviamente muito depois de os homens mascarados já terem desaparecido. Mas eu disse que tinha sido atacado por uma gangue de jovens de uma faculdade rival. E não, eu não fazia ideia de quem eram. E preferia, se possível, que não investigassem muito o crime. E sinceramente, os policiais pareceram felizes demais em aceitar isso. Menos trabalho, menos papelada, imagino. Eu realmente me convenci de que tinha merecido. E talvez eu estivesse certo. Talvez merecesse. Mas aqui vem a parte realmente estranha. Meses depois, eu voltei àquela casa. Não sabia se deveria me aproximar ou não. Mas decidi só observar de dentro do carro por um tempo. Talvez a casa tivesse novos donos. Talvez nem fossem as mesmas pessoas de quem eu tentei roubar o pacote. Mas as pessoas que moravam ali agora eram uma família jovem, com 2 crianças pequenas. Nenhum deles parecia o tipo de pessoa envolvida numa agressão violenta. Então, até hoje, eu não sei se fui alvo de alguém ligado àquela família ou de um grupo de justiceiros violentos que estava caçando pessoas como eu. Essa segunda hipótese é meio aterrorizante, porque me faz pensar: e se eles decidirem que eu não mudei o suficiente e vierem atrás de mim de novo? Eu tentei fazer o meu melhor. Tentei viver de forma correta. E uma coisa é certa: eu não segui com a ideia de entrar naquela fraternidade. Um quarto normal no dormitório e um clube de xadrez semanal já são toda a emoção que eu quero na minha vida. Muito obrigado. Sou caminhoneiro de longa distância, parceiro orgulhoso da minha carreta de 18 rodas, a Lucy, e sou isso há aproximadamente 18 anos. Essa história que vou contar aconteceu nos meus primeiros anos na profissão, quando eu ainda era mais novo, empolgado com tudo e ainda não calejado pelo mundo. Eu adorava o rádio PX, por exemplo, e sempre batia papo com outros motoristas se alguém estivesse particularmente falante numa certa noite. Hoje em dia, mal me dou ao trabalho de responder, a não ser que eu esteja muito entediado, porque francamente a maioria das outras pessoas é tão interessante quanto o esterco de cachorro, e eu não tenho o menor interesse no que elas têm a dizer. Mas naquela época havia esse outro caminhoneiro que vivia tagarelando no rádio, quase sempre falando sozinho. Ele usava o apelido de Box Car Willie, provavelmente por causa daquele cantor. A gente não usava nomes reais, só codinomes. O meu era Iron Hyde, como Transformer, mas também porque eu me achava muito esperto me chamando assim, enquanto passava 80% do meu horário de trabalho sentado na bunda dirigindo o caminhão. O Box Car Willie não é extremamente importante para a história, mas é importante, então tenha paciência. Quando tudo isso começou, eu e o Boxcar Willie estávamos conversando sobre as maiores besteiras imagináveis. Alienígenas, pé grande, chupacabras, esse tipo de coisa. E até hoje eu não sei se ele estava só me zoando, mas o Willie dizia que não só acreditava em tudo isso, como também tinha provas guardadas no trailer isolado onde vivia quando não estava na estrada. Às vezes, outro caminhoneiro entrava na conversa só para me avisar que o Boxcar Willie estava cheio de conversa fiada e só estava me enrolando. Mas o Willie fazia tudo parecer sério. Jurava de pé junto que uma vez tinha ficado cara a cara com um pé grande, quando precisou parar para aquele sujeito peludo no meio de uma estrada escura de montanha. Mas, meu Deus, quem sabe? O ponto é que toda aquela conversa sobre pé grande e criptídeos, por algum motivo, me deixou com uma fome desgraçada. Então, quando apareceu a próxima placa de parada, decidi encostar e comprar o maior cachorro-quente que um homem já viu, ou pelo menos o maior que aquele posto vendia. E foi exatamente o que eu fiz. Os cachorros-quentes claramente estavam girando naquela chapa muito mais tempo do que seria saudável, e pareciam tão apetitosos quanto uma cabeça encolhida, mas eu não liguei. Peguei 2 deles, enchi até o topo com cebola, mostarda e ketchup, e ainda peguei uma raspadinha gigante daquelas de gelo triturado. Depois fui me atrapalhando de volta para o caminhão. Saí da parada e contei com orgulho para o Boxcar Willie e para qualquer outro que estivesse ouvindo
que eu tinha acabado de conseguir a melhor dupla de cachorros-quentes de todo aquele lado do meio-oeste. Talvez eu tenha exagerado um pouco nesse título, e claro que eles deviam estar morrendo de inveja. É óbvio que o Willie tinha uma história sobre uma vez em que encontrou um vendedor de cachorro-quente na beira da estrada que só aparecia a cada 10 anos ou alguma besteira dessas. Se não fosse sincero, ao menos era divertido. O maior mentiroso que você já conheceu que não fosse político. Enfim, minha rota seguia reta e tranquila pelos próximos 160 quilômetros. Então eu estava bem confiante para mandar para dentro um daqueles cachorros quentes passados demais, embrulhado num pão ainda mais murcho e velho do que eu esperava. Foi aí que eu ouvi um barulho vindo de trás de mim, de dentro do trailer. Claro que cometi o erro de falar isso pro Boxcar Willie, que imediatamente começou a me deixar nervoso com histórias de criptídeos e criaturas sobrenaturais que atacavam caminhoneiros. Naturalmente, aquilo era uma grande bobagem, mas o barulho me incomodou, nem que fosse só porque eu estava dirigindo por um trecho extremamente reto da estrada, e não gostava da ideia de que alguma carga pudesse ter se soltado. Depois de um tempo, o som parou, e eu imaginei que qualquer que fosse o problema tinha se ajeitado sozinho. Agora eu não lembro o que estava transportando na época, mas era algum tipo de carga pesada de equipamentos elétricos, que não se danificaria com facilidade. Então não dei muita importância e continuei dirigindo, até ouvir mais barulho vindo de trás. Escutei com bastante atenção, e naquele ponto eu já estava convencido de que eram passos no fundo do trailer. Comentei isso com o Willie, que, claro, tinha uma história parecida. Só que dessa vez, a história dele realmente me arrepiou. Nem lembro que besteira ele contou, sinceramente. Além disso, eu já tinha terminado meu cachorro-quente, bebido raspadinha demais e precisava mijar. Não havia área de descanso por quilômetros, então encostei no acostamento, examinei a escuridão para ver se vinha algum veículo, claramente não vinha nenhum por vários minutos, e desci. Primeiro fui mijar. Eu não queria fazer xixi nas calças, de medo do que quer que pudesse estar naquele trailer. Depois fui examinar o trailer em si. Estava totalmente trancado e lacrado de maneira completamente satisfatória. E a ideia de que alguém tivesse entrado enquanto eu comprava meus cachorros quentes nojentos parecia muito improvável. Mesmo assim, abri as portas traseiras do trailer, quase como uma piada comigo mesmo, pronto para gritar: "Te peguei!". Mas, assim que comecei a abrir aquelas portas, elas voaram na minha direção, e eu tive que me jogar para trás para não ser atingido. Uma velha absolutamente perturbada saltou para fora. Ela estava usando jeans rasgados e um sutiã imundo. Nada mais. Na mão, segurava meu estilete, que eu deixava no trailer caso precisasse cortar aquelas amarras plásticas que prendiam as caixas no lugar. E essa mulher, eu juro por Deus, sibilou para mim e avançou, com uma força totalmente inesperada para uma mulher da idade aparente dela. Ela me empurrou com tanta força que eu caí sentado no chão, e fiquei com o cóccix roxo por uma semana. Depois ainda golpeou na minha direção com o estilete, mais como um aviso do que qualquer outra coisa, e desapareceu contornando a lateral da cabine. Eu não sou do tipo que cai sentado por causa de qualquer um, muito menos por causa de uma velhinha drogada. Então me levantei rápido e fui para a cabine. Em vez de ter sumido, a velha estava sentada no banco do motorista, comendo meu segundo cachorro-quente, com uma expressão de puro êxtase no rosto. Bati a porta do motorista, tranquei com o controle pelo lado de fora e chamei a polícia. Felizmente eu tinha sinal, e eles demoraram mais de uma hora para chegar. Durante esse tempo, eu assisti aquela vovó noiada comer meu cachorro-quente, terminar a minha raspadinha e depois simplesmente adormecer ao volante da minha carreta. Quando os policiais finalmente chegaram, a levaram embora. Não conseguiram arrancar dela nenhuma resposta coerente sobre como tinha entrado no meu trailer e aparentemente ela nem falava inglês. Verifiquei a carga e ela não tinha danificado nada lá atrás. Então, quando os policiais perguntaram se eu queria prestar queixa por agressão, resolvi não fazer isso, contanto que garantissem que ela receberia a ajuda de que claramente precisava. Além disso, eu tinha um prazo para cumprir e já estava muito atrasado. Quando terminei a entrega, contei essa história no rádio PX e pode acreditar, Boxcar Willie tinha uma história maluca sobre uma mulher fantasma que correspondia à descrição dela. Mas dessa vez foi a primeira vez que eu consegui ver claramente que ele estava inventando tudo na hora. As histórias bobas dele sobre fantasmas não eram nada comparadas ao medo real de enfrentar uma pessoa completamente desequilibrada, armada com algo afiado, sem saber como ela vai reagir. Espero que aquela senhora tenha recebido o apoio de que precisava. Eu tento não pensar em como ela entrou no meu trailer. Tenho quase certeza de que ela deve ter entrado escondida quando eu ainda estava carregando a carga originalmente, o que significa que ela estava lá atrás havia umas 6 horas antes de eu pegá-la. Só fico feliz que tudo tenha terminado do jeito que terminou, e que algum trabalhador coitado no destino final não acabou levando uma lâmina na garganta. As pessoas são estranhas, assustadoras e bizarras.
É por isso que hoje em dia eu fico mais na minha. Em vez de passar todo o tempo respondendo no rádio, aprendi a apreciar a solidão que a vida de caminhoneiro permite. Isso aconteceu com meu pai nos anos 1960, e ele me deu permissão para compartilhar com vocês. Ele trabalhou como entregador de jornais por alguns anos, na época em que crianças conseguiam ganhar um dinheiro decente jogando jornais da bicicleta enquanto passavam pedalando. Mas meu pai ia além. Ele realmente parava em cada casa e colocava cuidadosamente o jornal na soleira da porta. Isso tornou o entregador muito popular, e, na época do Natal, ele frequentemente encontrava um cartão de agradecimento e uma gorjeta presos na porta de algumas das casas. Uma mulher em especial gostou muito dele. Na verdade, gostou muito é até pouco. Era por volta de fevereiro e, pela primeira vez, essa senhora idosa estava esperando por ele na varanda. Ela o convidou para entrar e tomar uma bebida, dando a entender vagamente que haveria uma recompensa em dinheiro depois disso, ou seja, uma gorjeta. Então meu pai, inocente como era, entrou na casa da mulher e tomou uma bebida com ela. A próxima coisa de que ele se lembra é de acordar amarrado a uma cadeira de jantar, e a velha estava se exibindo na frente dele, nua como veio ao mundo, dizendo coisas desconexas sobre como estava desejando o toque de um homem. Só que, claro, meu pai tinha 8 anos naquela época, e ficou completamente horrorizado com tudo o que estava acontecendo. Felizmente, justamente por ser uma criança de 8 anos, ele conseguiu se espremer para fora dos nós mal feitos que aquela velha pervertida tinha feito nele. Então, berrando desesperadamente, meu pai conseguiu se soltar da cadeira, se jogar para fora da casa, pular na bicicleta e sair voando pela cidade, até voltar à mercearia onde trabalhava. Quando chegou lá, o dono o chamou de lado, e num desenrolar muito estranho da história, ofereceu $10, uma fortuna naquela época, para que ele ficasse quieto sobre tudo aquilo. Prometeu também que ele não precisaria mais entregar jornal para aquela velha, desde que aceitasse o dinheiro e não comentasse nada. E claro, meu pai, sendo um menino bobo de 8 anos, aceitou o acordo sem pensar 2 vezes. Isso acabou virando uma espécie de lenda de família. A mulher morreu não muito tempo depois, e nunca descobrimos a causa, o motivo ou qualquer explicação para tudo aquilo. Não fazemos ideia de por que ela decidiu que meu pai seria o toque masculino perfeito para ela. E francamente, nenhum de nós queria saber. É simplesmente uma daquelas coisas. Existem pessoas muito estranhas por aí. Tenham cuidado, especialmente com velhinhas estranhas. Então, uma coisa absolutamente insana aconteceu comigo outro dia, e eu não sei para quem contar além da polícia. O que obviamente eu não fiz, e espero que vocês entendam o porquê. Era por volta das 10 da noite, e eu estava em casa sozinho. Minha namorada estava estudando, então não estava comigo naquela noite. Ouvi um estrondo do lado de fora, mas ignorei, achando que era alguma confusão normal do bairro. Então bateram na porta. Fiquei meio inquieto. Obviamente, eu não moro no bairro mais seguro do mundo. Olhei pelo olho mágico e vi um entregador de pizza parado ali, usando claramente o uniforme de uma rede muito famosa de pizzaria. Também dava para ver, por cima do ombro dele, uma van de entrega com a marca da empresa. Então pensei, ok, tranquilo, parece seguro. Mas eu não tinha pedido pizza. Talvez minha namorada tivesse mandado como surpresa. Então abri a porta e comecei a explicar que eu não tinha feito pedido nenhum. Perguntei se talvez houvesse alguma observação, se o endereço estava certo, etc. O cara só olhou para mim, tirou a pizza quente da bolsa e jogou a pizza inteira na minha cara. Teria sido cômico, se não fosse pelo fato de que estava pelando. Queijo derretido escorrendo como lava pelo meu rosto. Na hora eu entrei em pânico, naquele modo de luta ou fuga, por causa da agressão súbita e inesperada. Tentei balbuciar, que porra é essa, por trás da pizza escorrendo da minha cara, e levantei a mão para limpar o queijo quente dos olhos. Foi então que o entregador me acertou um chute forte bem no meio das pernas, pegando em cheio no saco. Naturalmente, eu me dobrei de dor, o que pelo menos teve o lado positivo de fazer o resto da pizza cair da minha cara. Fiquei ali, ofegante, agarrado à lateral da porta, de repente convencido de que aquele entregador lunático era algum tipo de serial killer temático de pizza que estava prestes a enfiar uma faca no meu peito. Tentei perguntar o que diabos estava acontecendo. E então ouvi com toda clareza esse entregador de pizza, que juro por Deus, soava como aquele adolescente cheio de espinhas dos Simpsons, dizer: "Isso é pela minha mãe, seu lixo de psicopata." Eu fiquei completamente sem entender. Não tinha ideia de quem aquele cara era, nem quem era a mãe dele, nem o que eu teria feito com ela. Várias possibilidades começaram a passar pela minha cabeça, mas mal tive tempo de pensar, porque ele de repente engasgou, se atrapalhou e disse: Oh meu Deus, desculpa. Eu vim ao endereço errado, me desculpa."
Consegui erguer os olhos por entre as lágrimas de dor e o vi correr pelo meu quintal, entrar no carro de entrega da pizzaria, claramente identificado, e sair em disparada. Foi aí que percebi que o estrondo que eu tinha ouvido antes era esse entregador maluco atropelando a minha caixa de correio. Entrei em casa, me limpei e felizmente percebi que não tinha sofrido nenhum dano grave no rosto por causa da pizza quente. Então, naturalmente, a primeira coisa que fiz foi ligar para a pizzaria local daquele nome e perguntar se eles tinham algum entregador trabalhando na área. Aparentemente, eles já estavam esperando a minha ligação, porque a garota do outro lado da linha, que parecia ser bem jovem também, começou imediatamente a implorar para que eu não chamasse a polícia, pedindo desculpas repetidas vezes e dizendo que se eu soubesse a história toda, eu entenderia. Eu pedi que ela me contasse a história toda, e ela só respondeu que não podia. Mas disse que se eu prometesse não chamar a polícia, minhas próximas 3 pizzas seriam grátis. E depois disso eu poderia pedir mais uma pizza grátis a cada 6 meses. E eu realmente considerei a proposta. Quer dizer, seria insano aceitar isso, né? Mas eu era um universitário quebrado na época. Nenhum dano sério foi feito. Eu agora tinha uma história engraçada para contar pros amigos. E ainda ia ganhar várias pizzas grátis com isso. Além disso, se alguém realmente fez algo com a mãe desse cara a ponto de provocar esse tipo de reação, acho que eu até consigo simpatizar com isso. Então, eu não chamei a polícia e aceitei a oferta das pizzas grátis. A primeira chegou hoje à noite. Vocês acham que eu fiz a coisa certa? Acho que eu sou meio fácil de comprar. Ei, amigos, obrigado por ouvirem. Cliquem no sino de notificação para serem avisados sobre as próximas narrações.